Então, 2 Reis, capítulo 5, do verso 10 ao 14. O texto diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesses dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Vamos orar? Querido Deus, louvamos a Ti por esse tempo que nós temos de meditar na Tua palavra. Obrigado, Pai, por podermos ser esse instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos usar, falar conosco, ó Deus, e sabemos que a Tua palavra, quando nós a lemos, sempre nos desafia. E nessa manhã também, ó Pai, nós seremos desafiados. Nos ajude, ó Deus, a colocar em prática a palavra que nós já ouvimos na leitura e também na explanação dela. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, eu quero compartilhar com a igreja sobre o tema: o perigo de algumas reações erradas que quase levou Naamã perder a chance de ser curado, ou perder a oportunidade de ser curado. Eu afirmo também que muitas vezes isso pode até acontecer conosco. Certamente nós conhecemos muito bem a história de Naamã, capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia nos diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Então a Bíblia usa um grande homem, eu vou dizer assim, um homem que sempre é vitorioso. Imagina você, um homem estrategista, porque a Bíblia diz que ele voltou para junto ao seu rei vitorioso. Ele fazia incursões de guerra contra os inimigos e os derrotava. Então era um homem, como a Bíblia mesmo diz, herói da guerra. Verso 1. Porém, então aqui há um porém. Ele trazia no seu corpo uma enfermidade incurável. Ele era leproso. Naquela época não havia remédio, claro. Hoje não se fala mais lepra, mas fala-se hanseníase, e hoje há a cura. Mas naquela época isso não era possível. E numa dessas incursões, aí ele foi contra Israel, o exército, e daí ele trouxe uma jovem para que ela pudesse servir a sua esposa. Então trouxe ali uma jovem para que ela pudesse ajudar a esposa ali nos afazeres da casa. E aquela jovem, ouvindo e sabendo que o seu comandante, o seu senhor, estava com essa enfermidade, no verso de número 3, ela diz ali para a sua senhora, não foi para o comandante, para Naamã, mas ela falou assim: olha, tomara estivesse
diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então aquela jovem entendeu a situação de Naamã, do seu senhor, e instruiu, deu um conselho à sua senhora. E a Bíblia diz que Naamã atendeu esse conselho. Aliás, o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel, enquanto Naamã preparou ali a sua comitiva, quando a Bíblia que nós lemos, os seus oficiais, e diz que ele levou ali, levou presentes, a Bíblia diz isso, e o rei então manda uma carta para o rei de Israel, e essa carta o rei estava dizendo: olha, eu quero que você receba aí o meu comandante, e que você cure ao meu comandante. Então o rei de Israel, ele falou: pronto, agora o rei da Síria está procurando uma forma de quebrar o acordo que nós havíamos feito, acordo amigável. Quem sou eu para quem, acaso eu sou Deus para curar alguém? Então dá para se imaginar a situação que o rei de Israel estava passando. Isso aí eu estou lembrando aqui só o que está acontecendo no verso de número 7. Aí então Eliseu, verso 8, ouviu o que estava acontecendo. O rei havia rasgado as suas vestes e falou: olha, não tenho o que fazer. Uma situação complicadíssima. Então Eliseu então disse para o rei: deixe ouvir a mim, e saberá que há Deus em Israel, ou que há profeta em Israel. Então foi mais ou menos isso o que estava acontecendo. E aí então nós chegamos aqui nos versos que eu li, versos 10 a 14. Eu disse que o nosso tema era o perigo de algumas reações erradas que quase levou Naamã a perder a oportunidade de receber a cura, e que muitas vezes acontece conosco quando nós pedimos algo para Deus. Então vamos ver aqui as reações de Naamã, e a intenção aqui é trazer para nós, para que Deus possa falar conosco, que Ele nos ajude também a não fazer como Naamã fez. Esta é a ideia, este é o objetivo. A Bíblia nos ensina. Então nós vamos aprender com Naamã o que nós não podemos fazer quando nós pedimos a Deus algo para as nossas vidas, para a nossa família. E a primeira reação de Naamã foi de uma expectativa errada. O verso de número 11 diz assim que Naamã, porém, muito se indignou. Naamã ficou indignado, Naamã ficou irritado, desiludido, decepcionado. Por quê? Naamã, quando saiu lá da sua terra, ele veio para encontrar com o profeta, já que essa foi a ordem, e ele deveria estar lá e encontrar-se com o profeta. Naamã esperava ouvir algo diferente do que ele ouviu, não da boca do profeta, mas do mensageiro do profeta. Lembra que o texto diz, verso de número 10, que Eliseu mandou um mensageiro e disse para Naamã: olha, a mensagem é esta: vai, lava-te no Jordão 7 vezes, e a tua carne será restaurada e você vai ficar limpo. Então essa foi a mensagem. Mas Naamã pensou que outra coisa iria acontecer. Eu fico aqui imaginando Naamã como um comandante, um homem que volta vitorioso das suas incursões contra o inimigo. E ali então ele estava junto ao rei da Síria. Ele obedece por esse momento ali o que essa jovem disse. E Naamã, que não tinha o temor de Deus, então é bom nós lembrarmos disso. Então às vezes nós também fazemos como Naamã fez, e nós temos o temor de Deus. Naamã não tinha. Ele foi com uma expectativa. E então, quando ele ouviu aquela mensagem, Naamã ficou irritado. Ele falou assim: olha, eu estou muito indignado. Eu pensei que eu seria recebido com todas as honras concedidas a um alto oficial. Dá para nós imaginarmos, né? Verso 1, nós lembramos aqui, que diz que Naamã era um comandante do exército da Síria, um grande homem, um herói de guerra. E por isso ficou irritado.
E o texto diz que ele queria voltar para trás. Vocês viram que ele falou, não é bem assim, eu não entendi, eu queria assim, não aconteceu, então eu vou voltar para trás. E o que ele deveria fazer? Ele deveria apenas se contentar em ser limpo, apenas em obedecer àquela mensagem que o profeta Eliseu mandou para ele. Eu quero dizer, irmãos, irmãs, igreja, nós, e não é esse um sentimento exato de muitas pessoas hoje. Não estou dizendo que esse seja o seu sentimento, mas quantas não, quando são confrontados com a palavra de Deus, ficam com raiva, irritados, alguns exclamam, olha, eu pensei que outra resposta seria dada, eu pensei que seria feito de outra maneira. Quantas vezes nós fazemos assim, ora Deus, mas eu pensei, ou então, eu pensei que não precisava abandonar alguns pecados, para poder pertencer ao povo de Deus. Eu pensei que eu não precisava ceder a alguns vícios para poder pertencer a esse povo maravilhoso que adora a Deus, como nós já tivemos aqui, começo da escola dominical, depois teve essa parte gostosa também, agora estamos juntos. Olha, eu pensei que eu não precisava abandonar certos vícios. Eu queria, eu pensei, eu pedi, eu achei. Sabe, nós precisamos estar mais preocupados com o que Deus pensa do que com o que nós pensamos. Nossos pensamentos não são nada comparados aos pensamentos de Deus. E Naamã continuou indignado. Ainda aí no verso número 11, na segunda linha, ele diz, a primeira linha, ele se indignou. E na segunda linha ele continua, eu pensava, olha aqui, pensava eu. Naamã ficou decepcionado. Naamã esperava uma decepção, uma cerimônia especial, né? Naamã pensou que alguma coisa extraordinária iria acontecer para que ele pudesse ser curado. E Naamã, para chegar até onde ele aqui, Naamã percorreu mais ou menos 60 quilômetros, mais ou menos. Então vocês imaginam Naamã andando esses quilômetros, e não tinha carro como nós temos hoje, né? Não tinha carro, talvez poderia ter um cavalo, quem sabe ali o carro, mas puxado com o cavalo. Então durante esses quilômetros, Naamã foi pensando, imaginando como seria a sua cura. E aí então ficou decepcionado. Quando Deus não age segundo as nossas expectativas, nós ficamos decepcionados. Quando Deus não age da maneira que achamos que deveria, nós ficamos desiludidos e insatisfeitos com Ele. Nós ficamos decepcionados com Deus quando sentimos que Deus não se importa com os nossos sentimentos. Quantas vezes nós falamos para Deus, mas Senhor, o Senhor não está se preocupando com o que eu estou sentindo. O Senhor não conhece aqui o meu coração. Acho que o Senhor não está conhecendo aqui o meu íntimo, porque o Senhor não está vendo a minha dor. Ou quem sabe o Senhor está fingindo que não vê. Nós ficamos decepcionados com Deus quando sentimos que não estamos sendo atendidos e de receber de Deus o benefício esperado, mas de acordo com a nossa vontade. Aí nós oramos assim, mais ou menos assim, né? Senhor, eu te amo. Senhor, o que eu mais desejo é fazer a sua vontade. Só que lá no fundo da nossa alma estamos dizendo para Deus, estou decepcionado contigo. Nós ficamos decepcionados com Deus quando esperamos um Deus mais ativo, um Deus que pudesse fazer um esforço e interviesse na minha vida, no meu problema, como Naamã também esperava isso, com um visível poder.
Eu imagino que Naamã esperava, como ele mesmo fala, que sairia o profeta lá onde o receberia, quem sabe se curvaria ante a sua majestade como comandante do rei da Síria. Ele iria ali, quem sabe, falar algumas palavras mágicas, passar sua mão sobre a lepra, então faria ali um espetáculo, ele seria curado. Muitas vezes nós decepcionamos, porque falamos: Senhor, eu queria que você fizesse algo visível para a situação que eu estou vivendo agora. Aí Deus não faz. Ele pode fazer, mas a vontade é dele, não é nossa. Então nós nos decepcionamos com ele. E também ficamos decepcionados com Deus quando achamos que ele está oculto, está escondidinho, quando ele está calado. Eu oro, eu peço, a Deus não está me ouvindo. Aí decepcionamos com ele. E sabe, muitos na igreja hoje ficam com raiva de Deus, né? Aí ficam com raiva e saem dela, porque não estão recebendo o que eles esperavam. Olha, Deus, não dá. Eu achei que era assim, mas percebi que não é, então dá licença que eu vou viver a minha vida. Infelizmente muitos agem assim. Muitos estão esperando algo maior fora da religião o tempo todo, e sob pena de não ver a grandeza de Deus sempre presente, a grandeza do perdão dos pecados. Nós tivemos um momento aqui na liturgia de orar para Deus e reconhecer que somos pecadores, pedir perdão para Deus. E quando você fez isso, você reconheceu que Deus é maior do que os seus pecados, você reconheceu a grandeza desse Deus poderoso. E também nós reconhecemos a grandeza de um Deus que preparou um lugar lá no céu, que nós vamos morar com Ele, como Jesus disse aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, Ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, depois eu vou vir para buscar vocês. E sabe por quê? Porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Olha o que aconteceu com Naamã, e muitas vezes acontece conosco. Nós esquecemos que nós temos um Deus grandioso, que se preocupa conosco, um Deus que está presente, um Deus que nos atende. Esquecemos também a grandeza da comunhão cristã. Como é bom estarmos juntos, como é bom desfrutar desse amor uns para com os outros. Quando nós decepcionamos com Deus, nós esquecemos disso. Eu disse que Naamã esperava muito mais. Ele não esperava que receberia uma mensagem, um recado. E você? O que você tem esperado de Deus na sua vida, sua família, na igreja? Essa você responde para você mesmo. Eu respondo, você também responde. O que é que eu tenho esperado? Qual é a minha expectativa com respeito a esse Deus maravilhoso e grandioso? E olha, a reação de decepção nos leva a uma outra ainda pior. A segunda reação de Naamã foi de indignação, foi de reclamação. Verso 12 ainda, aí verso 12. Quando ele recebeu ali a mensagem, e o profeta falou: você vai lavar-se no Rio Jordão por 7 vezes e você vai ficar limpo. Aí ele ficou indignado, começou a reclamar. Olha o verso 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores, não só do que o Rio Jordão, mas do que todas as águas, olha só, do que todas as águas de Israel. Ele falou assim: mas espera um pouco, os rios lá que nós temos em Damasco são muito melhores do que esses rios que tem aqui em Israel. Ele falou assim: e não poderia eu ir lá, lavar em um desses rios e ficar limpo? Olha, eu não poderia fazer isso? E aí então
voltou-se com indignação. Naamã reclamou de ter que mergulhar no Rio Jordão. Falou: não, agora já é demais, né? Nesse rio aqui, não é que o Rio Jordão é um rio sujo, não é, tá? O Rio Jordão não é um rio sujo. Já ouvi algumas pessoas dizendo que Naamã não quis porque o rio era sujo. Não, eu nunca fui lá, mas sabemos que é um rio limpo. Mas a questão aqui não é a questão da água, mas a questão do próprio país, né? Por que não posso estar lá em Damasco, porque eu vou ter que mergulhar aqui em Israel? Por que eu tenho que fazer isso? Então, a mensagem foi exatamente dito a ele o que ele precisava fazer: ser curado da sua doença. Dá para imaginar, Naamã se queixou sobre isso. Mas ele não andou mais ou menos 50, 100 quilômetros, foi até lá para poder ser curado. E quando ele recebe a mensagem, ele falou: não quero mais. Eu estou indignado. Agora, olha, você dá para imaginar alguém ter uma doença incurável, como a lepra no caso, e reclamar do método de receber a cura? Olha, eu tenho certeza que a maioria estaria disposto a fazer qualquer coisa para ser curado. Com certeza. Agora, pense comigo. Você pode imaginar, já que Naamã não pertencia ao povo de Deus, não era um israelita, então eu vou dizer assim, era alguém que não servia a Deus, ao nosso Deus. Depois ele vai fazer isso, mas lá no final, né, depois que acontece essa parte aqui. Mas você pode imaginar Deus livrando o povo da escravidão do Egito, livrando, vou colocar, os israelitas, os hebreus, e logo depois aquele mesmo povo reclamando que Deus os levou para morrer no deserto. Êxodo 14, verso 11, diz assim: reclamaram a Moisés, dizendo: não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto. Olha o que o povo de Deus falou para Moisés: por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Dá para imaginar? Naamã nós compreendemos, mas ele não conhecia Deus, não tinha o temor de Deus. Já falamos aqui, a expectativa é totalmente diferente, mas aqui falamos do povo de Deus, ao qual nós pertencemos também, que somos povo de Deus. E lá no passado esse povo murmura contra Deus. E você conhece a história, depois você pode continuar lendo, e você vai ver que no decorrer do tempo, de tanto murmurar contra Deus, vieram as serpentes venenosas que picavam o povo no deserto, e muita gente morreu. E por causa disso, desta murmuração, o povo de Deus passou muito mais tempo no deserto do que deveriam. E apenas 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Quantas vezes nós temos murmurado e reclamado contra Deus, e trocamos a gratidão do Senhor para com as nossas vidas pela ingratidão? Quantas vezes nós somos pegos reclamando do nosso salário, do nosso emprego, reclamando da nossa família, da situação financeira, e assim você pode ir acrescentando aí quantas vezes, e tudo é motivo para reclamarmos, tudo é motivo para olhar para nada que o Senhor nos faz é bom. Aí nós reclamamos, nós murmuramos contra Deus, e quando isso faz, olha, eu quero dizer para você, só nos traz atraso de vida, como aconteceu com o povo aqui no deserto, nos traz atraso de recebermos aí a bênção do Senhor. Quando nós murmuramos contra Deus, estamos dizendo para Deus o seguinte: olha, Deus, aquilo que o Senhor nos deu não presta, não tem valor. E então a reclamação, a murmuração vai nos enfraquecendo e vai tirando a vida de Deus em nós. Não é que Deus esquece de nós, é nós que muitas vezes
esquecemos que temos um Deus que nos abençoa, reclamamos contra Ele. Em Filipenses 2, verso 14 está escrito: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Preste atenção, agora voltando ao texto que nós lemos. Naamã precisou ser chamado a atenção por seus oficiais. No verso 13, depois que ele reclamou a situação toda, queria voltar para trás e voltar sem receber a cura, reclamou contra tudo que estava acontecendo ali. E no verso 13 diz assim: então se chegaram ele aos seus oficiais e lhe falaram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Eu tenho certeza que Naamã esperava isto. Olha, você vai ter que fazer tal coisa, isso, para que você possa ser curado. Ele esperava isso, e com certeza ele faria. Aí continua aqui os seus oficiais: por que rejeitar algo tão fácil? Quantas vezes, né? Você que está aí também assistindo aí na sua casa, quantas vezes nós fazemos isso? Nós queremos que Deus nos atenda, que seja algo miraculoso, que possa ir, que todos possam ver. Mas Deus pede algo fácil para nós, e nós então falamos: eu não quero. Mas sabe, como é bom aqui ter amigos. Eu quero dizer para vocês que Naamã também não perdeu a cura, porque ele ouviu os seus amigos aqui, seus oficiais. Um bom amigo sempre está pronto para nos ajudar a ver como realmente é a situação que nós estamos passando. Em Tiago 5, verso 19 e 20, lá fala assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, olha a questão aqui do amigo. Alguém for falar com você: olha, vem cá, meu irmão, vamos caminhar junto aqui. O que você está fazendo não está certo. E se alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a sua alma e cobrirá multidão de pecados. Os oficiais de Naamã o salvaram da morte, porque a lepra não tinha cura, ele ia morrer. Cedo ou tarde ele morreria. Então, um bom amigo sempre vai nos ajudar com mais certeza. Bom, até aqui nós vimos algumas reações de Naamã, de desobediência, e quase ele deixou de ser curado. Mas para nós fecharmos aqui, aí sim, né? Terceira reação de Naamã: ele obedeceu. No verso 14, o texto diz que ele desceu, mergulhou no rio Jordão 7 vezes. E aí então, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aí você acompanhou, depois de toda indignação, reclamação e muitas coisas mais, frustração por parte de Naamã, que quase perdeu a bênção. Finalmente Naamã foi convencido e obedeceu. Olha que bênção. Naamã, provavelmente ainda incrédulo, ele falou, digamos assim, né? Mas tá bom, já que vocês estão aí me ajudando aí com uma palavra, tá bom, então eu vou fazer isso. Ele obedece. E Deus, o nosso Deus, teve o prazer de honrar a si e também a palavra do profeta, e aconteceu a cura. Então diz aqui que a sua carne voltou a ser como a carne de uma criança.
para sua surpresa e alegria. Agora, aquele desprezo repugnante pelo seu corpo estava completamente removido. A sua carne assumia a aparência e a saúde da juventude. Aconteceu aqui a cura. Quão poderoso é o nosso Deus! Quão poderoso é o Deus a quem nós servimos! É isso que eu quero que vocês coloquem na sua mente, que você não esqueça disso. Quão poderoso é o nosso Deus, e que grandes coisas Ele pôde fazer pelos meios mais simples e fracos. Deus poderia agir de outra forma? Claro que Ele poderia. Não precisaria nem Naamã ir até o profeta, ele poderia curar ali mesmo, usando aquela jovem. Mas Deus mostrou o seu poder para aquele homem, para que ele pudesse depois que aconteceu aqui, ele volta para a sua terra e pede para que Eliseu permita que ele leve ali um pouco daquela terra, para poder, quando for lá adorar o Deus pagão lá, ele possa ali estar com aquela terra e saber que não há Deus, não há outro Deus como o Deus de Israel. Então o nome de Deus foi engrandecido naquele momento, mas Deus fez conforme Ele quis, de uma forma simples, de uma forma tranquila. Naamã teve que obedecer, senão ele voltaria para a sua terra com a mesma doença. Então Naamã estava limpo, e toda aquela mistura ou marca da doença, de dor, de angústia, ele estava livre. Naamã recebeu a cura, porque finalmente obedece à vontade de Deus e também à ordem do profeta Eliseu. Voltaria para a sua terra, não mais como um leproso, alguém decepcionado, iludido, irritado, mas voltaria abençoado. E Naamã então reconhece o poder de Deus. Esta é a mensagem. Naamã reconhece que não há outro Deus senão ou como o Deus de Israel. Naamã reconhece o Deus que nós servimos, que tem poder sobre todas as coisas. E apenas ele reconhece que apenas uma obra miraculosa poderia curá-lo. Não existia outra alternativa. E aí, Naamã, como forma de agradecer a Deus, o que ele faz? O texto nos diz que Naamã, quando foi para encontrar com o profeta, ele levou consigo, aí no verso número 5, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E Naamã, então, após a cura, oferece esses presentes para o profeta. Versos 15 e 16. Diz assim que ele voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele falou: Eliseu, eu já estava trazendo, eu trouxe o presente, então aceita. Naamã, Eliseu não aceitou. Verso 16, ele vai dizer: não, claro. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E continua: estou com ele para que o aceitasse, mas ele não aceitou. E sabe por que Naamã não fez isso? Aliás, porque Eliseu não fez isso? Ele poderia aceitar? Poderia. Mas ele não fez, para mostrar para Naamã que a graça de Deus não pode ser comprada com bens materiais. Entendo isso. Se alguém falar para você que você pode comprar a bênção, vou usar a palavra aqui, com aquilo que você tem, com o seu conhecimento, com as suas posses, não aceite, porque não podemos comprar a bênção de Deus com os nossos bens. E Eliseu então disse isso para Naamã, não aceitando os presentes. Não se compra a graça de Deus. E qual tem sido a sua reação? Aqui, para concluir, qual tem sido a sua reação quando você pede algo para Deus e aí a resposta não vem como você queria?
de desobediência, você ficaria com uma expectativa errada? Mas eu pensei, eu esperava muito mais, com indignação, reclamando de tudo, ou de obediência. Então, essa história de Naamã nos ensina que o que quisermos, ou se quisermos algo da parte de Deus, antes mesmo de querer fazer a nossa vontade, devemos ouvir o querer de Deus, porque tudo faz o que é perfeito. E nós às vezes invertemos, né? Nós falamos, Deus, eu quero assim, então faça. Deus não age assim. E Deus não fará nada que não trará, ou que não transformará em bênção, ou uma transformação nas nossas vidas. E então, nós precisamos fazer uma análise completa de nossas atitudes e comportamentos. Não olhar para Naamã, olha agora para a sua vida, né? Eu preciso sempre olhar para o que eu estou fazendo, para que não caiamos na tentação do orgulho, ou até mesmo em mentiras. Nós precisamos ter atitudes que demonstrem a nossa conversão e o nosso arrependimento. Então, a atitude correta se faz necessária se de fato queremos agradar a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que nós, ó Pai, possamos estar diante de Ti com o coração quebrantado. E sempre, ó Deus, aceitando a Tua vontade, porque Tu és soberano. E nós, ó Pai, nos sujeitamos ao que o Senhor quer e tem para nós. Abençoe, ó Pai, o pastor Renê, sua família, bem como essa igreja aqui em Marialva. Que eles possam aqui, ó Deus, continuar crescendo em sabedoria e graça. E também, ó Deus, levando essa semente preciosa do Evangelho, para que almas aqui possam ser alcançadas com a Tua graça e com o Teu poder. Eu louvo a Ti, ó Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, com a minha esposa, com os demais que estão conosco, recebendo a Tua palavra. Nos abençoe e nos guarde. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.